Olá, gente, boa tarde. Que bom encontrar com vocês aí. Eu chegar na casa de vocês. Gostaria muito aqui que o Ificles estivesse junto comigo. A gente tentou entrar junto, mas por um motivo aí que eu não entendi, a gente não conseguiu, então abri a live aqui sozinho. Mas espero poder estar contando com a participação de vocês aí. Então vou me apresentar, né? Já que o Ificles ia me apresentar. Meu nome é Conrado, eu sou psicólogo e pesquiso atualmente, né, no doutorado em psicologia no FJF, a questão dos processos psicossociais, né, relacionados à dimensão da saúde, do processo saúde-doença de comunidades rurais. Então, já aproveito aqui para dar um salve também, né, para os companheiros, para as companheiras, amigas, alunas, né? Principalmente para o Ificles aí que estaria agora mediando o debate, está me ajudando agora aqui. E também para a Verônica quando ela fez o convite, né? Para poder discutir esse tema, então, que para mim ele é tão significativo e tão importante, que é psicologia, pandemia e povos da Terra, né? Ou essa relação da psicologia com os povos da Terra. Então, a proposta aqui é a seguinte, né? Primeiramente, nessa apresentação, gostaria de falar, assim, né? De já me posicionar, falando qual que é o meu ponto de partida, qual que é a vista do meu ponto, né? Meu ponto de vista. Construir minha formação, então, meu percurso formativo e de atuação profissional também, muito baseado nas experiências sistematizadas da psicologia comunitária. Muito baseado, né, nessa psicologia social crítica latino-americana, com todas as experiências sistematizadas aí ao longo do continente, que foi se forjando então como uma psicologia muito preocupada e uma psicologia voltada para dialogar com as questões que nos provocam, né, no nosso cotidiano da maioria das nossas pessoas que vivem aqui nessa periferia do mundo também, mais conhecido como América Latina, e Brasil e a nossa região. Então, nesse sentido, é um esforço que nós da psicologia comunitária fazemos, então, de aproximar, de fato, a psicologia no cotidiano das pessoas, né? Uma psicologia que seja, de fato, relacionada com o cotidiano. Então, nesse percurso formativo e também nesse percurso de experiência profissional, na psicologia comunitária, eu fui articulando, então, a tentativa, né, de uma construção da psicologia comunitária com base, um fundamento teórico sólido na psicologia social crítica, mas também articulando essa busca por um fundamento sólido, né, nas teorias da psicologia, nas teorias críticas, também, logicamente, articulando com uma série de vivências, de experiências aí que, ao longo da minha caminhada, que me fizeram ficar com o coração cheio de coisas movimentadas, né? Então, nesse sentido, eu vou falar um pouquinho só de como que eu me aproximo com esse tema aqui da psicologia dos povos da Terra. Eu vou colocar aqui alguns pontos, né, alguns elementos aqui da minha formação. Por exemplo, em 2014 eu vivi posso dizer assim, uma virada epistemológica, talvez, né? Já ia me construindo, então, na psicologia social crítica e tudo mais, mas em 2014 eu participei de uma vivência extremamente significativa para a minha vida, que foi uma disciplina na Universidade Federal de Juiz de Fora, uma disciplina de inverno, chamada Encontro de Saberes. E a proposta dessa disciplina era, de fato, articular o conhecimento sistematizado da academia ocidental, né, e tudo mais, articular, trocar experiências e encontrar com esses saberes também dos mestres populares, dos povos tradicionais, desses saberes populares que constroem o nosso Brasil aqui, né, a nossa vida cotidiana. Nesse sentido, essa disciplina Encontro de Saberes foi bem bacana, porque eu pude, numa imersão muito significativa, né, de encontro com mestres tradicionais, assim, que estavam compartilhando conosco, assim, a experiência da
agroecologia, da agricultura familiar, mas também dos povos quilombolas e, no último momento, dos saberes indígenas. E aí foi nesse encontro, então, que eu tive o grande prazer de estar junto com, imaginem a cena, lá na Mata do Crambeque, no meio da Mata do Crambeque, eu, mais um monte de gente dialogando com Ailton Krenak e diversas outras lideranças indígenas tão importantes, assim, o Benque, do povo Axaninca lá do Acre, Ailton Krenak aqui de Minas Gerais, trazendo as diversas experiências, né? E aí foi lá no meio da Mata do Crambeque, né, nesse encontro com Ailton Krenak, que eu vivi uma experiência muito significativa quando ele foi pegando a mão de cada um e desenhou um círculo assim de urucum, com a tinta de urucum, não é? E falando que eu olhando no olho de cada um, e ele falou no meu olho, falando que a gente vive numa grande maloca. Uma maloca gigante chamada Terra aí nessa travessia, né? Que ao mesmo tempo é muito grande, mas também muito frágil, né? Então, e nesse sentido, assim, desse encontro dos saberes, né, acadêmicos com os tradicionais, a gente tem muito mais a receber do que dar nesse sentido, né? Nas questões, assim, da organização das formas de trabalho, nos processos de saúde, a gente aprendeu muito sobre questões de saúde, né? Como que os povos tradicionais, esses mestres populares, desses saberes tradicionais, vivenciam as condições de saúde, de doença, as práticas populares de cuidado e tudo mais. Mas também a gente tem muito a contribuir, assim, pensando que esse conhecimento sistematizado da academia aí, né, precisa andar muito ainda para poder, e pode contribuir significativamente para poder valorizar esses saberes populares e disseminar essas experiências, ampliar essas discussões, né, para quem sabe isso chegar também no cotidiano de todas as pessoas aí, né. Nesse sentido também tive algumas experiências de relação com os movimentos sociais do campo, né? Principalmente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que desde 2011 assim, tem uma relação um pouco tímida, né? Mas depois, em 2015, 2016, eu tive um mergulho muito grande, né? No assentamento Denis Gonçalves, que é aqui próximo, aqui em Goianá, em Coronel Pacheco, e pude estar vivendo o cotidiano, né, daquela comunidade, aprendendo, mergulhando mesmo, né, na forma como eles trabalham, como constroem as práticas de educação, as práticas de saúde e tudo mais. Outras experiências significativas também foi o Caminho do Sertão, que numa proposta bem aventureira, assim, de fazer uma longa travessia, uma caminhada de 186 quilômetros, fui com alguns companheiros aqui de Juiz de Fora, pude conhecer também diversos assentamentos rurais, comunidades quilombolas no noroeste de Minas, lá no Vale do Rio Urucuia, e diversas outras experiências, assim, né? Que foram me construindo enquanto psicólogo comunitário, fazendo esse diálogo, então, com essas comunidades rurais ou dessa articulação com os povos da terra. Vou tentar explicar um pouquinho também o que eu entendo sobre isso, né? E ultimamente a Universidade Federal de Juiz de Fora também, desde 2018, a gente tem feito, está um pouco parado agora, mas a gente está se organizando para dar uma continuidade nessa experiência de estágio curricular da Universidade Federal de Juiz de Fora de Psicologia Comunitária lá no assentamento Denis Gonçalves, em Goianá, né? Foi uma experiência que está sendo muito rica, a gente precisa de sistematizar isso melhor ainda, e também como professor no Centro Universitário Unicademia, a gente começa desde 2019 também a fazer uma experiência de estágio curricular na comunidade rural de Sarandira, aqui em Juiz de Fora, aqui no município mesmo. E temos todos os desafios aí, né, de construir uma prática formativa, assim, de estágio, né, mas que seja também articulado com a pesquisa, principalmente com a extensão universitária. Então, estamos aí nessa caminhada. E nessa caminhada foi interessante, porque está sendo muito interessante, porque alguns horizontes se abriram, né? Nesse sentido, eu conheci uma turma boa aí, né, na América Latina, assim, toda, que está construindo o que eles têm chamado de uma psicologia rural, ou essa psicologia que está preocupada com compreender, assim, como que a psicologia pode se relacionar com esses contextos rurais, qual a relação da psicologia com as ruralidades, né, latino-americanas.
Nesse sentido, então, compõe tive na Assembleia que formou, né, que instituiu aí a Rede Latino-Americana de Psicologia Rural, no 3º Congresso Latino-Americano de Psicologia Rural, e compomos também aí uma experiência brasileira extremamente significativa, quando em 2018 eu participei do encontro Psicologia e Povos da Terra, onde pudemos estar diversos psicólogos do Brasil inteiro, mas em maior quantidade não psicólogos, mas lideranças indígenas, de comunidades quilombolas e povos tradicionais, em luta por território, terreiro, enfim. Então, a gente constrói também aí essa rede de psicologia e povos da terra. E, nesse sentido, assim, queria primeiro, então, já que está todo mundo chegando aí, agradecer a presença aí e dizer que, que bacana vocês estarem aí agora, porque estamos nas férias, né? Achei que ia ter só meia dúzia de gato pingado aqui, porque já que é a Associação de Estudantes de Psicologia, né? A gente vivenciou agora um final de período aí todo cheio de reviravoltas, né? Então, que bom que a gente pode estar aqui junto. Então, psicologia, pandemia e povos da terra. Eu vou tentar dar uma destrinchada nesses 3 elementos e depois juntar tudo num caldeirão aqui para a gente poder trazer algumas pistas para reflexão. Então, primeiro, né, psicologia. A gente tem que partir de uma análise crítica também da nossa psicologia, né? E que psicologia que eu estou falando aqui? Essa psicologia que, na minha concepção, nesse ponto de partida que eu tenho, nesse ponto de vista, é a psicologia que tenta dar conta do sujeito e sua relação com o mundo. Então, construindo esse sujeito que é sempre ativo, criativo e transformador, porque o sujeito é o sujeito da ação, não é? E esse mundo, o sujeito e sua relação com o mundo. Sujeito ou sujeito da ação. O mundo é essa realidade que é extremamente histórica, transformável, que está em movimento, desse mundo, dessa sociedade que está em constante transição, né? Está em constante transformação pela ação dos sujeitos no mundo, né? E também essa realidade que é significada, que ela é impregnada de sentidos, de subjetividade. Então, nessa psicologia que tenta dar conta do sujeito e sua relação com o mundo, a gente está nesse desafio de desconstruir aqueles modelos hegemônicos da psicologia que tratam o indivíduo de forma abstrata, sem sua concretude histórica, né? Como se fosse um sujeito individual, liberal, universal e tudo mais. Então, nesse sentido, é essa psicologia que eu estou partindo. E povos da terra? Então, eu queria só trazer alguns elementos para a gente poder compreender que expressão que é essa, povos da terra, né? Primeira coisa, minha gente, não é uma expressão acadêmica. No sentido, não existe um conceito aqui acadêmico sobre o que eu estou chamando de povos da terra. O que seriam, então, esses povos da terra aí? A forma também é uma identidade. Como esses próprios sujeitos que vivem uma diversidade de contextos no Brasil aqui, que a gente está pegando a realidade brasileira, numa diversidade de contextos, eles se identificam como povos da terra. No sentido, então, que não é esse conceito acadêmico, mas que tenta correlacionar uma diversidade de sujeitos, de cenários, de contextos, ou o que eu aprendi aí, né, com a UTS, que eu acho que ela está aí, essa pluriversidade, né, essa diversidade plural de sujeitos, de histórias, de realidades, de contextos, mas sem também perder de vista essa dimensão da totalidade, né? Então, no final das contas, são o que a gente pode falar aqui, então, desses povos da Terra? É uma identidade, então, que está em construção, que tenta dar conta dessa diversidade, que a gente pode colocar aqui dentro dessa identidade povos da Terra. Tanto os povos originários no Brasil, e então a gente está chamando os povos indígenas, os povos originários que habitam esse lugar que hoje a gente chama de Brasil, né? Mas que tem uma diversidade, que não, de fato, né? Não sei se todo mundo está ligado, mas enfim, a gente deve ler mais antropologia, conhecer um pouco mais da nossa história, da nossa cultura. Os povos indígenas não são de forma nenhuma homogêneos, né? É uma diversidade de nações, de línguas, de etnias diferentes. Então, nesse sentido, pode abarcar tanto os povos originários
e essa diversidade de nações indígenas, mas também comunidades tradicionais. Essas comunidades tradicionais, a gente pode entender como as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, de pescadores, as comunidades caiçaras, né, que às vezes muita gente que conhece, que está próximo do nosso litoral aqui, de Ilha Grande, Paraty e tudo mais. Mas tem também os faxinalenses lá no sul, enfim, uma diversidade de os povos pantaneiros, uma diversidade de comunidades tradicionais. E também o que a gente está chamando, mas está tudo muito ligado, tá, minha gente? É só uma divisão didática aqui. O campesinato brasileiro, ou os povos, os camponeses, ou os campesinos, né? Que desses sujeitos que têm uma identidade forte de trabalho, de produção na terra, de vinculação com a terra. E a gente pode estar relacionando então com a agricultura familiar e com essa... Mas também não só o povo camponês que vive de atividades agrárias, mas colocando aqui agora numa dimensão muito mais ampla, a gente pode entender assim, as pessoas que vivem em contextos rurais no Brasil, que é uma parte significativa da população. Se a gente pegar então os dados do IBGE, me parece assim, que 15% da população, né, de acordo com os últimos dados, é um geral aqui, eu não anotei aqui o número exato, mas depois vocês podem pesquisar melhor, que 15% da população no Brasil vive em contextos rurais. Só que está acontecendo uma nova tipologia para a gente considerar o que são esses contextos rurais. Se a gente considerar, por exemplo, cidades pequenas, né, municípios de 3 mil habitantes ou distritos, né, que compõem esses municípios, se a gente for ter uma outra tipologia de outras comunidades que têm predominantemente características rurais, a gente pode aumentar essa população rural no Brasil para até quase 25% da população, então 1/4 da população brasileira. E se a gente pegar também no mundo, na América Latina, isso é muito grande, né? E que essa população então, que vive nesses contextos rurais, até mesmo assim, então desde esse campesinato mais tradicional que sempre viveu da terra e tal, de gerações passadas, até mesmo, gente, uma realidade que a gente está vivenciando agora, que são os chamados neo-rurais ou os novos rurais, muitas vezes jovens, né, que sempre viveram, cresceram na cidade, mas que por uma opção também vão morar no campo e trabalhar no campo, e enfim, com uma diversidade de trabalho também, de modos de trabalhar, que não só dessas atividades agrárias, mas também, por exemplo, de turismo rural e diversas outras atividades. Mas enfim, então pensando nos povos da terra, o que tem em comum dessa turma toda aí? Que em comum são os sujeitos, estou pensando então sujeitos individuais e coletivos também, comunidades, que tem uma outra forma de se relacionar com a terra, com o espaço, com o território. Eu falo outra forma porque isso aí já é uma crítica também que eu estou fazendo aqui, porque essa outra forma, na verdade, é a forma como se fosse um parâmetro, ou como se fosse um padrão, uma referência sobre quem é o sujeito, essa referência do sujeito que vive na cidade, né? Urbano aí, né? Como se ele fosse um parâmetro para toda a realidade. Então, por isso que eu estou falando aqui então dessas comunidades que têm essa forma muito própria, muito específica de se relacionar com a terra. Beleza? Então, tentando juntar aqui essas duas realidades, né? Psicologia e esses povos da terra. Tentando juntar esses elementos, a gente faz uma discussão aí que tem aparecido muito, né, nos encontros da Abrapso ou nos encontros dessa chamada aí psicologia rural e tudo mais, essa psicologia que está discutindo as ruralidades brasileiras. Encontrei com uma professora no encontro lá na Abrapso em 2017 em Berlândia, que fez uma discussão muito interessante da subjetividade nessa noção mais histórica, cultural da subjetividade, entendendo então essa relação do sujeito com o mundo que eu tinha falado e fazendo essa relação com o espaço, com o conceito da geografia, do Milton Santos, enfim, que a gente
pode também, e sempre nessa tradição da psicologia comunitária, psicologia social crítica, a gente busca outros saberes para poderem estar dialogando, né? Então, dialogando com algumas categorias da geografia, principalmente das noções de espaço aí do professor Milton Santos, ela faz uma discussão, por exemplo, sobre a subjetividade encarnada no espaço. Que é lógico, minha gente, que essa subjetividade, essa forma de... A nossa ação no mundo, a nossa forma de registrar a nossa ação, de elaborar a realidade, tem uma total relação com o espaço, né? Com o espaço onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente cresce, onde a gente constrói identidade, constrói relações de afeto, constrói, de fato, a nossa vivência, né? Então, o que eu sonho, o que eu desejo, os meus afetos, as minhas aspirações, as minhas angústias, lógico que tem relação, então, com o espaço onde eu vivo. E nessa discussão, então, essa professora da USP, a Ana Paula Soares, ao discutir essa subjetividade encarnada no espaço, ela traz provocações para a gente interessantíssimas. Quando a gente fala que essa psicologia que tenta dar conta, então, dessa realidade em contextos rurais, essa psicologia, ela é muito... A gente fala assim, né, nessas críticas que a gente anda fazendo, muita gente comenta que essa psicologia, ela é muito urbano-centrada, ou essa psicologia muito urbana, que foca toda a construção do sujeito, ou a nossa formação, enfim, para problemas urbanos. Mas aí, no final das contas, ela fala, não, acho que se a nossa psicologia fosse urbano-centrada, a gente também estaria discutindo, então, a formação da cidade, o impacto, então, da construção desorganizada das cidades, do êxodo rural, do inchaço, enfim, discutindo questão urbana para poder compreender a subjetividade. Mas a gente não discute questão urbana também na formação em psicologia. Então, como se a subjetividade ela fosse desvinculada do espaço, né? Como se ela fosse descolada, então, da matéria. E nesse sentido, essa psicologia encarnada no espaço tenta dar conta dessas discussões, então. E pensando, por exemplo, também que o espaço está encarnado em subjetividade. Como que o espaço, a realidade, o território, a paisagem, enfim, tudo isso que a gente está considerando, então, desses elementos da realidade, desses contextos nossos, como que o espaço está impregnado de subjetividade, porque ele está impregnado de ação humana, e essa ação humana ela está impregnada, está atravessada pelo componente ideológico, assim, né? Pela ideologia. Então, quando a gente olha para a realidade, a gente olha para o espaço, a gente está vendo, então, essa subjetividade impregnada nesse espaço. Que essa subjetividade tem essas marcas da ação do ser humano no espaço. E aí, para falar e como que essas marcas elas trazem, então, essa dimensão da ideologia, que é vigente, esses sistemas de valores, de crenças e tudo mais, que muitas vezes trazem, né, e reproduzem relações de dominação. Vou trazer um exemplo que muito concreto do que eu vivi. Lembra que eu falei desse caminho do sertão, né, de uma travessia que a gente fez? Eu andei uns 10 quilômetros aí numa monocultura de soja, lá no meio do cerrado, então, lá no Vale do Rio Urucuia, no noroeste de Minas. Andando uns 10 quilômetros, então, por uma monocultura de soja, o que eu vi lá? Aquela cultura em larga escala, latifúndio, desviando as águas do rio Urucuia, então a água que não era retirada para poder plantar aquela quantidade imensa de soja, o que não era retirado do rio, que não era desviado do rio, é envenenada pelo lençol freático com o uso intensivo e extensivo dos agrotóxicos, né? Então, quando a gente olha, quando eu andei por mais ou menos 10 quilômetros aí nessa monocultura de soja, deu para ver direitinho, assim, quais são os valores, a subjetividade impregnada naquele espaço, assim, né? De aquela ideia, então, do sujeito que vem, coloniza o Brasil e constrói essa nação como uma grande empresa, né? Essa lógica, então, de construir o Brasil não como uma nação, mas como uma empresa de exportação, esse grande empreendimento, então, que ao usar a terra, eu vou explorar predatoriamente a terra para poder conseguir extrair o maior lucro possível, reproduzindo, então, essa dimensão do Brasil colônia, esse Brasil empresa aí, né? E foi difícil, né? E, ao mesmo tempo, no mesmo dia, saindo dessa monocultura de soja, a gente vivenciou, no mesmo dia, a gente andou também muitos quilômetros por diversos assentamentos de reforma agrária. E nesses assentamentos, eu lembro, conversando com o João, um rapaz de lá,
ele falou, nossa, cara, olha só quanto que o Cerrado, cada cantinho do Cerrado tem uma cor diferente. Quando a gente entra na monocultura da soja, é tudo igual, fica tudo parecendo igual. Tudo a mesma coisa, tudo a mesma cor, aquele mesmo cheiro. Quando a gente caminha no Cerrado, tudo tem uma cor diferente. Então, conhecendo também esses assentamentos de reforma agrária vizinhos desse latifúndio aí, dessa monocultura da soja, por exemplo, conheci lá o Sr. Romualdo, né? E o Sr. Romualdo, ele trabalhando então com a sua família, né? Nessa perspectiva aí da agricultura familiar, sem uso de veneno, então nessa diversidade, na policultura e principalmente não no plantio de alimentos para vender para fora, para gerar lucro, mas produção de alimentos que garante a soberania alimentar do povo brasileiro, né? Então, nesse sentido, é uma diversidade de cores, uma diversidade de sabores, uma diversidade de sementes. Só o Sr. Romualdo lá, naquele pequeno pedaço de terra dele, ele produzia 33 tipos diferentes de mandioca. Então, olha só a diversidade, né? Essa diversidade que representa mesmo aí esses povos tradicionais, ou essa vinculação totalmente diferente com a terra, porque o Sr. Romualdo, ao plantar 33 tipos diferentes de mandioca para alimentar aquela população ali no seu entorno, ele não está preocupado. A questão não é se é o Brasil como a terra como uma grande empresa onde eu vou extrair de forma predatória o lucro, envenenando a terra. Eu vou produzir alimento, né? Então, nesse sentido, assim, eu me emocionei também e fiquei muito impactado nessa diversidade. Quando eu vi milho de todas as cores, milho roxo, milho preto, milho vermelho, milho branco, milho amarelo, uma diversidade de alimentos, uma diversidade de saberes, de sabores, que isso diz, então, quando eu olho para aquela realidade, para esse espaço, quando eu falei espaço encarnado de subjetividade, eu estou olhando, então, para essa diversidade, eu enxergo essa subjetividade humana que preza pela diversidade da população, né? Então, nesse sentido, no Brasil não existe fome na natureza, assim, a fome não é uma coisa natural, né? A fome existe nesse mundo que é produzido então por essa elite que só quer concentrar a terra e quer extrair dessa terra para arrancar o maior lucro possível, né? E não deixa as pessoas produzir alimento para garantir a soberania alimentar das pessoas, né? Então, falando em fome, aí vão entrar na questão da pandemia, né? E aí então eu estou vinculando então, a psicologia, como eu falei, sujeitos à relação com o mundo, esses povos da terra, então juntando povos originários, populações campesinas que vivem em contextos rurais e povos tradicionais, faxinalenses, quilombolas, tudo isso aí, como que a gente relaciona também com esse contexto, essa realidade extremamente atual que é da pandemia e que a gente está vivendo. Não sei se está todo mundo sabendo, né? Mas a gente está vivendo um contexto aí de pandemia, Covid-19 e tal, do novo coronavírus. Não sei se tem alguém desavisado ainda aí, mas é uma realidade que está impactando a nossa forma de viver em sociedade, esse nosso momento atual. Eu não vou me ater ao fato, por exemplo, dessa discussão, dessa dicotomia tão grande que está se falando então, entre saúde e economia. Agora, de repente, as pessoas começaram a se preocupar com fome, né? Diversas pessoas que nunca preocuparam, então, nunca comemoraram quando o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, e aí, de repente, agora tem gente falando de fome e tal. Então, nesse sentido, não vou me ater que a fome é um problema da pandemia, não. A fome é um problema da desigualdade social, todo mundo sabe, mas não vou ficar falando sobre isso aqui, não. Nesse momento aqui, também não vou trazer números, eu estou trazendo uma percepção dessa realidade que é a seguinte: qual que é a dimensão objetiva dessa pandemia que a gente está vivendo agora? A gente está vivenciando, então, um processo que já está diferente de quando a Verônica, lá uns 2 meses atrás, me convidou para essa live. Quando a pandemia, essa disseminação do coronavírus ainda estava nos grandes centros urbanos. Começa, então, onde tem aeroporto internacional, e aí a coisa vai se expandindo, então, nas periferias urbanas, até que vai chegar um ponto, e já está chegando, e o momento é esse, de uma interiorização da transmissão do coronavírus. E nessa interiorização, então, a gente está falando, então, que está se expandindo, então, das capitais
para cidades de médio porte, tipo Juiz de Fora, que a gente está vivendo uma ascensão. Eu sou profissional de saúde também, então eu estou acompanhando um pouco desse processo, né, nesse trabalho dessa transmissão do coronavírus aqui em Juiz de Fora. Mas o que está acontecendo, então, nesse sentido que eu estou falando, é essa interiorização. E essa interiorização do coronavírus, dessa transmissão que chega, então, nas aldeias indígenas, mesmo nos povos isolados, né, que a gente vive grande parte lá na região do Vale do Rio Javari, lá no Amazonas, mas enfim, não só nos povos, até mesmo em povos isolados, mas em diversas comunidades quilombolas tradicionais, esses povos originários ao longo do Brasil afora, e desse Brasil profundo aí que a gente gosta de falar assim, né? Então, a Verônica está lançando a pergunta aqui, aí depois manda pro o Ifix, vai me ajudar a organizar esse negócio, porque se eu ler a pergunta e falar aqui eu vou ficar confuso. Tá, beleza. Então tá falando dessa interiorização, né? Desse avanço então nas comunidades indígenas, e tem muito a ver desse avanço do coronavírus nas comunidades indígenas com essas atividades predatórias mesmo, né? Da mineração, do agronegócio, né? Então, onde tem essas atividades predatórias de desmatamento da floresta e tudo mais, está chegando então, junto com essas atividades predatórias, está chegando a transmissão do coronavírus. Né? E que é interessante que muitas comunidades estão, como não existe uma estratégia de saúde no Brasil que dê conta dessa realidade, eu estou falando que não existe porque ela deveria, mas ela deveria existir, né? Não existe não porque é uma fatalidade, mas é porque de fato não existe uma estratégia no Brasil hoje em dia, né? De contenção, de controle dessa dimensão então do impacto do coronavírus na realidade brasileira. Muitas comunidades têm se organizado, né, no sentido de fazer barreiras sanitárias e tudo mais. E aí, eu não vou ficar também me atendo a essa dimensão objetiva aí, basta a gente ler os noticiários e tudo mais para a gente poder compreender o que está acontecendo. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, pegando carona numa categoria aí utilizada pelo Inácio Martim Baró, que muitos conhecem, né, da psicologia da libertação. O Inácio Martim Baró, ao construir sua teoria e sistematizar suas experiências de um projeto de uma psicologia da libertação, ele estava vivenciando, sistematizando então esse conhecimento dele, esses fazeres e saberes, num contexto extremamente adverso, que é o contexto que inclusive foi quando a obra dele ficou mais rica, né, com maior amadurecimento, de fato mais rica, assim, né, com uma elaboração teórica e prática mais profunda, foi na década de 80 em El Salvador, momento que eles estavam vivenciando uma situação extremamente adversa de guerra civil lá em El Salvador. Então, nesse sentido, ele construiu uma categoria chamada situação limite. O que estamos vivendo, né, de acordo com o Inácio Martim Baró, o que estamos vivendo então, lá em El Salvador na década de 80 era uma situação limite. E essa situação limite, minha gente, é aquela condição histórica, né, que, primeiro, é objetiva, é uma realidade objetiva. Ele estava vivenciando uma guerra. Então, pegando carona nessa discussão do Inácio Martim Baró, a gente pode dizer então que essa pandemia do coronavírus é uma situação limite, porque ela existe uma dimensão objetiva da realidade. Qual que é a dimensão objetiva da realidade? Não vou me ater mais, não vou falar mais de dados mais. Só isso. 70 mil brasileiros e brasileiras mortos por essa situação de saúde, por esse agravo de saúde. Então isso é uma situação limite. E mais de 1,5 milhão de infectados e tudo mais. E é uma realidade que atravessa a vida de todas as pessoas. Como a guerra civil lá em El Salvador atravessava o cotidiano da vida de todas as pessoas, as relações de trabalho, as relações familiares, os projetos, as aspirações, os medos, os fracassos e os pânicos, os estresses de transtorno de estresse pós-traumático, tudo foi atravessado pela guerra civil. Aqui também no Brasil a gente está vivenciando essa pandemia como uma situação limite, que atravessa toda a nossa realidade, que é uma situação objetiva e que produz uma profunda experiência traumática, né, que ele fala lá então quando ele vai estudar os efeitos da guerra civil na saúde mental. E aí ele vai trazer uma outra concepção, que é essa traumatização psicossocial, né?
E essa traumatização psicossocial, muito mais do que um transtorno de estresse pós-traumático ou o aumento do nível de ansiedade então, nos salvadorenhos, era isso, mas não era só isso, porque era uma traumatização psicossocial que perpassava toda a construção de futuro, toda a noção de pertencimento, de identidade enfim, essa realidade histórica marcada por ideologia, por desigualdade social. Toda uma realidade histórica, mas que produz um profundo sofrimento. E aí tem também a Bada Savai, né, que vai trazer a categoria de sofrimento ético-político, acho que dialoga muito também com essa realidade. E por que isso é uma situação histórica também nesse sentido, gente? Porque a pandemia do coronavírus ela não é um vírus, existe a dimensão biológica, lógico, mas é uma dimensão também histórica, porque envolve a forma como nós organizamos nossos processos de cuidado, saúde, doença, como enfrentamos essa pandemia ou não enfrentamos, se lidamos ela como um agravo de saúde significativo que está transformando a vida dos brasileiros e precisa muita articulação estratégica para poder fazer um controle sobre isso, entendendo que os países aí que estão lidando melhor com essa situação que de fato implementaram uma estratégia de saúde, ou seja, é histórica. Então, isso é histórica, se a fruto da ação humana está impregnado então, de ideologia, né, dessa dimensão ideológica. Aí eu lembro de uma metáfora, né, nessa situação limite aí do que Inácio Martins Baró traz, de uma metáfora muito interessante que eu escutei da Ailton Krenak, né, quando ele fala que nós... Escutei isso lá também, lá na Mata do Crambeque, lá dele. Eu acho que diz muito dessa realidade atual. Nós estamos atravessando o mar numa canoa, numa grande canoa. Só que estamos sentindo frio, os perigos nos ameaçam. E tem gente nessa canoa que está pegando um pau, a madeira da canoa para poder fazer fogo. Compreende assim o peso dessa metáfora? Assim, então, estamos fazendo uma travessia, estamos sentindo muito frio, uma travessia perigosa, só que tem gente que está tirando pedaço da canoa para poder fazer fogo, para poder se aquecer. Não é? Então, nesse sentido, essa situação limite ela traz para a gente uma encruzilhada histórica, né? Que frente a essa situação limite, alguma coisa vai acontecer. E essa coisa, o que vai acontecer, né? Uma síntese dessa experiência que a gente está atravessando. Nessa encruzilhada histórica, nessa síntese possível de uma situação limite, assim como a guerra civil lá em El Salvador provocou essa... E aí, o que a gente faz agora? A gente constrói, então, uma sociedade que vai estar profundamente marcada, além, eu estou falando para além dos 70 mil mortos no Brasil, para além disso, a gente vai construir uma sociedade que a gente vai arrancando esses paus da canoa para poder fazer fogo, né? E com isso a gente vai morrer afogado, nesse sentido, né? A canoa pode afundar, ou seja, a gente pode desconstruir nossa economia, podemos ter um colapso na saúde, uma desconstrução do nosso sistema de saúde, uma desconstrução, por exemplo, da política nacional de atenção integral aos povos do campo e da floresta. E aí, a partir disso, dificilmente a gente vai se recuperar, ou numa encruzilhada histórica, pode ser, e assim como Inácio Martins Baró discutiu isso lá na Guerra Civil Salvadorenha, ou a gente pode construir uma alternativa, uma vereda, né? Já dialogando também com Guimarães Rosa nesse Grande Sertão Veredas, nesse grande sertão de isolamento, será que a gente pode construir veredas ou caminhos alternativos, né? Para que a gente possa desenvolver virtudes populares ou alternativas que, em outras circunstâncias históricas, que não fosse essa situação limite, a gente poderia nem construir, né? Então, pensando nesse sentido, qual o recurso e qual possibilidade que a gente pode construir com essa experiência do coronavírus no Brasil, né? Então, ou seja, nessa encruzilhada histórica, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar arrancando madeira da canoa para poder fazer fogo, ou seja, a gente vai continuar com essa história então da Emenda Constitucional 95, que congela gasto público em saúde, né, no sentido de investimento. Nesse momento que a gente precisaria de grande investimento do Estado, né, para poder reconstruir então a nossa atenção à saúde.
será que a gente vai permanecer então nessa emenda constitucional 95 ou a partir disso, né, dessa realidade, nessa encruzilhada histórica, a gente pode construir uma alternativa então de fortalecimento da solidariedade, das formas de cuidado, de diálogo com esses mestres tradicionais aí, com os saberes populares, indígenas, quilombolas, que estão trazendo uma outra realidade de enfrentamento dessa pandemia, né? Então, só para falar disso hoje aqui, né? Hoje, tô falando de hoje aqui. Hoje, Juiz de Fora, não tô saindo da nossa realidade. Hoje, Juiz de Fora, o pessoal do assentamento Denis Gonçalves está trazendo, então, aí, eu acho que já distribuiu, não sei, foi hoje, está acontecendo, então, nesse momento, mais de 0,5 tonelada de alimento produzido aí, né? Da reforma agrária, em articulação lá com o Centro de Referência de Direitos Humanos. Né? A articulação da Periferia Viva, da campanha Periferia Viva, do coletivo Voz da Rua, de uma diversidade de movimentos sociais aqui em Juiz de Fora que está construindo essas alternativas viáveis e possíveis aí, né? Quem sabe daí, dessa experiência, a gente não constrói uma nação mais solidária aí, né? Então, partindo desses... eu não sei como é que está a questão do tempo aí, né? Então, vivendo essa dimensão dessa situação limite, é isso. Ou a gente afunda de vez esse barco, né? Ou a gente tenta construir, então, aí essas virtudes, né? Esses processos psicossociais, né? Essa desconstrução dessa ideologia de morte que está aí, para a gente poder, de fato, enfrentar essa realidade. E, nesse sentido, a gente pode aprender demais com esses povos da terra, como eu estou falando aqui, então. Porque eles têm construído outras formas de saber, outras formas de cuidado, de relação com a terra e de relação com as pessoas, que podem nos trazer elementos significativos e importantes aí para a gente poder enfrentar esse processo. Então, nesse sentido, já estou desconstruindo a expectativa das pessoas. Não sei, pode ser que alguns estudantes que chegam aí nessa live estejam pensando assim, nossa, mas aí o que a psicologia vai fazer então para poder ajudar eles? Na verdade, eu acho que a gente tem que ser ajudado nesse momento, né? Porque nesse processo todo aí de dizimação, né, dos povos originários e dessa lógica que extremamente dicotômica, assim, de como se a cidade fosse o lugar do progresso, né? O lugar do desenvolvimento, do progresso, da riqueza, e o campo ou os contextos rurais fossem um lugar do atraso e lugar do atraso, né? Se a gente estivesse nessa dicotomia ainda, a gente poderia até pensar o que a gente vai fazer para poder levar para eles, né? Então, eu acho que nesse momento a gente deve fazer, acho que é muito mais receber dessas experiências, né? E dialogar com as experiências para nos ajudar aqui na cidade, eu acho, né? Nesse sentido. Então, alguns desafios aí tentando juntar esses três elementos extremamente complexos aí, psicologia, povos da terra e pandemia, que a gente tem discutido, né? Não sei, acho que agora é jogar para discussão entre a gente, mas eu tenho algumas pistas aqui, tá, gente? Não tenho fórmula mágica, nem varinha de condão, e nem sou profeta desse mundo para poder falar o que a gente tem que fazer. Mas temos aqui algumas pistas para o que a gente deve pensar, né? E propor, elaborar para essa nova realidade aí, dessa sociedade em transição. Bom, como é que a gente consegue pensar, então, essa ação profissional da psicologia, não só a ação profissional, mas também a construção de conhecimento da ciência e psicologia, nesse cenário marcado por uma situação limite aí, né? Não só agora, lógico, nesse curto prazo, mas também no médio e longo prazo. Bom, algumas pistas a gente tem, algumas experiências a gente tem. Convido vocês a conhecerem as referências técnicas para a atuação dos psicólogos em questões relativas à terra, né, que foi revisado e publicado novamente em 2019, e também outro lançamento inédito, que são as referências técnicas para a atuação dos psicólogos e das psicólogas com povos tradicionais, também em 2019. Né? Então, traz alguns elementos importantíssimos para a gente poder pensar esse processo, e não só essas referências técnicas, mas uma diversidade de experiências que são construídas lá no Ceará, da psicologia comunitária lá também no Rio Grande do Norte, no Piauí, tem uma galera boa lá na Amazônia, então procurem, né? Dialoguem aí com essa realidade, pesquisem sobre isso, como que a gente pode aprender desses processos. Bom, de qualquer forma, uma pista que é essa, a valorização desses saberes populares, né? Já que a pandemia do coronavírus, muito mais que um vírus,
atravessou as nossas relações sociais, é preciso a gente compreender essas práticas de cuidado, principalmente na saúde mental, né? A gente fala saúde mental, mas para eles lá é saúde integral, a saúde é como um todo, né? Que possam dialogar nesse processo. Então, essa valorização desses saberes populares, né, construídos aí. Eu lembro muito do Saulo lá da Alagoas, quando quem estava ligado naquele colóquio lá latino-americano de psicologia e descolonização, vai lembrar dessa história aqui, né? Quando o Saulo, por exemplo, fala, né, de uma anciã lá da etnia Cariri, né? Chucuru Cariri, acho que é isso. Quando eles estavam extremamente aperreados aí no início dessa pandemia, muita gente não conseguindo dormir, e ela fala: não, como é que vocês dão conta então de... ela vai compartilhar esse saber dela, né? Quando eu tô com dificuldade de dormir, o que eu faço? Eu vou lá na minha horta e como alface, mas não é só comer alface, é comer o alface no pé. Descalça com o pé no chão, ela vai comer o alface no pé. Sem arrancar o cariri... não sei se é isso não, eu acho que é... depois eu vou pesquisar, eu tô falando o nome errado aqui, né? Mas enfim, comeu alface no pé. E é lógico, gente, a gente tá aqui para poder falar que o alface tem lá um componente nele que ajuda na fisiologia do organismo humano, que ajuda a gente a dormir. Deve ter também. Mas não é só isso. Essa dimensão de comer o alface no pé, sem arrancar, agachar no chão e comer no pé, é essa relação de profundo respeito com a terra, e é isso que traz essa conexão, né, que tem faltado pra gente aí. Não tô falando que a gente tem que fazer isso não, gente, só tô falando assim, que é a experiência deles lá, né. Provavelmente nós aqui também temos as nossas experiências, né, de lidar com o sofrimento, de lidar com as nossas angústias, e que a gente tem substituído essas nossas experiências tradicionais aí com o uso de muito fármaco e tudo mais. Então, no final das contas é isso, é valorizar essas experiências de cuidado, não é? E aí, valorizar também essa dimensão da educação popular na saúde e tudo mais. Aprender com os povos da terra. Então, a primeira coisa é essa, né? Valorizar e aprender com os povos da terra. Uma coisa que eu acho que é importante, né? Que a gente não pode deixar de lado, eu estou finalizando aqui já, que é essa dimensão das TICs, né, dessas tecnologias de informação e comunicação. Nesse uso cada vez mais ampliado e agudo aí das conexões de internet, né, de informação, de comunicação com o mundo aí. E isso sim pode ser um instrumento, gente. A gente acha que não, né? Por que não? Ou a gente vai ficar ainda naquela lógica de que roça, de que contextos rurais é lugar atrasado, que não, hein? Pode ter sim, né? A gente tem que pautar esse processo da democratização do acesso à internet, então, em diversos lugares. E temos muitas experiências colaborativas nesse sentido que são extremamente importantes. Vou falar só de uma aqui, que é a Rádio Iandê. A Rádio Iandê é uma rádio antiga já que junta os povos indígenas do Brasil todo, os parentes, né? Índio fazendo... As comunidades indígenas trazendo diversas discussões sobre os saberes, música indígena. É tudo pela internet e a galera tá muito conectada, né? Ou a gente vai achar que se índio usar a internet deixa de ser índio, né? Ai. Não vou nem comentar isso não, né? Mas enfim, a Rádio Iandê, YANDE. Convido vocês a conhecerem. Mas enfim, e tem também uma ferramenta extremamente, eu acho que algumas pessoas que participaram, que eu acho que pode ajudar também nesse sentido, né? Que é a terapia comunitária online, diversos grupos online aí que a gente está fazendo. Eu participei de alguns lá com o povo lá do Mato Grosso e tal, que chega, gente, a diversos espaços, né? A rincões aí desse Brasil profundo. É lógico, eu não estou desconsiderando, mas é questão do acesso e tal. Mas a gente tem que democratizar esse acesso, então, na internet no Brasil, né? Pensando até mesmo nessas propostas de cuidado em saúde, né? Que já existem na telesaúde e tudo mais, que deve ser cada vez mais implementado, então, nesses contextos rurais. Se não tem, né, que a gente tem que falar, beleza, não tem, e largar para lá. A gente tem que reivindicar isso para poder chegar, né, às práticas não só de saúde, mas de epidemiologia, de informação, de vigilância e tudo mais. Então é isso, né, essa valorização dos saberes e fazeres tradicionais. Essa questão, então, dessa disputa aí, né, pela democratização das TICs, aí, dessas tecnologias de informação. Outra coisa aí que eu trouxe aqui, assim, mas pra gente poder pensar, vou dar um tempo aí pra gente poder pensar, que será que nesse contexto de pandemia aí que a gente tá vivendo, será que isso vai rolar
aumento de uma tendência que já estava se apontando já um crescimento dos neo-rurais, dos novos rurais, né? Eu não tenho, talvez não tenha elemento nenhum concreto da realidade para falar que os neo-rurais vão aumentar ou não, mas estou andando pensando sobre isso agora, né? Porque nesse momento aí, quem está quieto em roça aí tá na vantagem, né? E pensando assim, que até mesmo relendo o Povo Brasileiro da Darcy Ribeiro, eu vi lá, Minas Gerais foi o maior centro urbano do Brasil, né? E Minas Gerais não começou com roça, não, começou com centros urbanos em torno das minas de ouro, né? E com o esgotamento das minas de ouro, as pessoas foram ocupando, então, a diversidade do território, fazendo roça, fazendo agricultura, depois concentra de novo no êxodo rural para a cidade, e quem sabe agora pode ter esse movimento então, também de interiorização das pessoas apostar cada vez mais na vida no campo. Não sei, talvez, né? Mas é isso, assim, não sei se eu tenho elementos aqui concretos para a gente poder trazer soluções mágicas, né? Mas eu gostaria de dialogar com vocês agora aí, vocês têm algumas questões? Eu tenho mais algumas aqui, mas aí como tá acabando já, né? Não sei se tá fazendo sentido para as pessoas aí. Tá, beleza, a pergunta da Verônica né? Como garantir o acesso à assistência à saúde, por exemplo, sem destruir a subjetividade desses povos tão influenciados pela globalização? E como articular as formas de organização? Como é muito pouco tempo para poder falar um tanto de coisa complexa, né? Existe no Brasil uma política nacional de atenção integral à população aos povos do campo, da floresta e das águas. E essa política nacional, que ela foi sistematizada então em 2013 por muita pressão popular dos movimentos sociais, do campo, de movimentos indígenas e tudo mais. E a grande questão dessa política nacional de atenção à saúde dos povos da terra, os povos do campo, da floresta e das águas, é lógico, gente, a gente precisa de recursos, precisa de gente trabalhando, precisa de médico, precisa de mais médicos, precisa de tudo aí. Mas que esses profissionais, ao dialogarem, então, por exemplo, com povos originários ou com comunidades tradicionais e camponesas, elas devem compreender e valorizar que essas pessoas já produzem saúde, essas pessoas já produzem práticas de saúde e que essas práticas de saúde dos povos da terra não são contrárias ou não devem ser contrárias ou subestimadas ou desvalorizadas em relação às práticas de saúde dos profissionais de saúde pautados por essa visão biomédica, não é? Desse modelo, então, de reabilitação, centrado no corpo físico, né? Então, nesse sentido, tem algumas experiências interessantes, assim, de valorização desses saberes populares, então devem andar junto, né? E compreendendo que essa dimensão subjetiva, então, das práticas de cuidado é que fazem sentido para essas comunidades, né? Então a grande sacada é essa, e o grande desafio é esse, né? Dialogar então com os modos de vida, dialogar com as formas de produzir saúde. Não é só a hora de respeitar, né? É hora de não é respeitar no sentido de não falar mal, falar que aquilo não funciona, mas é de fato construir e aprender junto para fazer a hora da virada. Que virada é essa aí? A hora de fato, é uma encruzilhada histórica, né? Então, eu acho que a gente pode aprender, né? Não sei se tem mais alguma questão aí, não sei se eu estou viajando aqui demais. Quando a Verônica fala aí da virada, né? Tô lembrando. Nossa, o Paulo perguntou isso, tudo dos povos da terra transformou sua vida? Completamente, Paulo. No sentido de construção, primeiro assim, nesse sentido de construção de identidade, né? De quem eu sou, de quem nós somos, quem que nós podemos ser, né? Dialogando também muito com aquilo que o Bruno Simões trouxe na outra live aí sobre a psicologia da descolonização, né? Redescobrindo nossos espelhos enterrados aí, né? Que esses saberes tão invisibilizados, tão muitas vezes desvalorizados, que
que agora a gente precisa valorizar e compreender quem nós somos para saber de fato construir alternativas aí para uma travessia que seja importante para a gente nesse contexto da pandemia. Acho que é isso, né, gente? Eu acho que vai cair aí. Gostaria de agradecer demais a experiência, pouco tempo para poder dialogar, né? Um tanto de complexidade que a gente tem aí. Mas é isso. Gostaria de agradecer demais a Gepsi e dizer que nós da psicologia também estamos cada vez mais nesses interiores do Brasil aí, né? Então é preciso de fato não invisibilizar essas comunidades rurais ou os povos da terra e aprender de fato com eles para a gente poder construir uma outra nação possível aí para o Brasil. Beleza, minha gente? Então, abraços! Ah, que bom que foi ótimo, porque às vezes eu tenho a impressão que eu fico falando aqui um monte de coisa e não dá tempo de aprofundar em nada. Isso aí.